Amados e queridos ouvintes, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. O propósito desse vídeo é trazer a palavra de Deus para o teu coração e te ajudar no crescimento diário. Independente da sua religião e do seu credo religioso, nossa missão é falar do amor de Cristo e te fortalecer a cada dia através da sua palavra. Fique até o final do vídeo. No final, estarei orando por você. Deus tem uma palavra para o teu coração. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, assim você vai estar nos ajudando a levar a palavra de Deus. O tema de hoje é a parábola do rei que perdoou a dívida. A parábola do credor incompassivo, também conhecida como a parábola do rei que perdoa a dívida, parábola do servo sem misericórdia, servo ingrato ou servo mau, enfoca o perdão e a necessidade de perdoarmos uns aos outros. A parábola aparece em Mateus capítulo 18, versículo 21 ao 35. Você pode conferir aí na sua Bíblia com mais detalhes. Através dessa história, Jesus ilustra a má atitude de um devedor que, sendo perdoado de uma dívida grandiosa, foi incapaz de perdoar uma pequena quantia que lhe deviam. A parábola traduz uma referência direta do alto perdão que recebemos de Deus e da necessidade de também perdoarmos aos nossos irmãos. Jesus disse que o reino de Deus se compara a um rei. Na ilustração vemos que esse rei é gracioso e perdoador, mas também corrige e pune ao que agiu sem perdão e compaixão. O rei decidiu ajustar as contas e chamou um de seus servos que lhe devia 10.000 talentos. Esse valor era extremamente alto. O talento era medido em ouro. O denário era uma média quanto um trabalhador recebia por um dia de trabalho e era medido por prata. Cada talento equivalia a 6.000 denários ou dracmas. Isto é, um trabalhador demoraria 160.000 anos de serviço para conseguir pagar todo esse valor. Trazendo para os nossos dias, se um diarista recebesse $10 por dia, um talento valeria $60.000. Assim, a dívida daquele homem seria 600 milhões. Portanto, o que aquele homem devia era incalculável. Superava muitíssimo a quantia que um trabalhador comum poderia pagar com toda a sua dívida de trabalho. Possivelmente aquele homem seria um administrador ou prefeito de alguma província e fez mau uso dos recursos do reino. Muito provavelmente teria sido ele corrupto e desonesto ou muito mau gestor dos negócios do rei. Mas apesar de tudo isso, o rei se compadeceu por causa da súplica daquele homem e perdoou toda a dívida. O rei assumiu o prejuízo de toneladas de ouro que aquele credor lhe devia. Mais uma vez, o importante aqui não era a quantidade exorbitante de dinheiro em si, mas o quão generoso aquele rei foi em perdoar uma dívida tão alta. Não houve limites para o seu perdão. Com essa grandiosa demonstração de bondade, era esperado que aquele homem estivesse plenamente grato e agisse conforme o favor que recebeu, mas não foi isso que aconteceu. Ao encontrar outro servo do reino que lhe devia 100 denários, aquele credor agiu de forma bruta e impaciente na cobrança. Agrediu seu conservo exigindo que lhe pagasse a dívida. O conservo também implorou que tivesse paciência, que ele lhe pagaria a dívida. Mas o credor sem misericórdia não aceitou e mandou prendê-lo até lhe pagar a dívida. A má atitude daquele servo gerou tristeza e indignação nos companheiros de trabalho e no rei, que soube a história da falta de misericórdia daquele servo para com um semelhante seu. O rei teve misericórdia e graça daquele servo que muito lhe devia, mas ao saber que este tinha sido incapaz de perdoar uma pequena dívida de um conservo, aplicou correta medida de justiça e punição. A extrema piedade e bondade do rei, suportando ele próprio o altíssimo débito do servo, não foi considerado.
Por isso, ele foi igualmente justo na ira para corrigir e cobrar aquele que não quis dar o perdão. Jesus compara a atitude deste rei com a atitude de Deus, afirmando que ele agirá da mesma maneira, com misericórdia e justiça, mas castigará aqueles que não perdoam sinceramente aos seus irmãos. Deus é o Rei amável, piedoso e justo. Através da sua graça, nós também podemos alcançar perdão de todas as nossas dívidas, conforme está escrito em Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus o vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Cristo cancelou na cruz todas as acusações que eram contra nós, recebendo a justiça de Deus sobre si, mas também exige que nos assemelhamos a Ele, agindo com a mesma graça e misericórdia com aqueles que nos ofendem. Essa passagem está situada no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, onde encontramos um precioso discurso de Jesus sobre a grandeza, misericórdia e perdão. Jesus dá várias instruções aos discípulos e ilustra princípios importantes para a conduta dos seus seguidores. Nesse trecho específico, Jesus contou esta parábola respondendo à pergunta de Pedro sobre quantas vezes se deve perdoar. Para o imaginário dos religiosos judeus da época, conhecido como tradição rabínica, perdoar mesmo a pessoa que tem ofendido 3 ou 4 vezes era o suficiente. Depois disso, a pessoa ficava livre para perdoar ou não se fosse ofendido novamente. Pedro eleva o padrão e na sua pergunta sugere até 7 vezes? Naturalmente, se pensarmos que alguém falha 1, 2, 3 vezes contra outra pessoa, já está abusando da bondade daquele que perdoa. 7 vezes seria uma ótima medida, mas Jesus mostra que o perdão deve ser algo infinitamente maior. Na verdade, não deveríamos sequer contabilizar quantas vezes devemos perdoar. A medida perfeita de Pedro, com 7, é insuficiente comparado ao padrão de Cristo. Quando Jesus responde 70 vezes 7, também não está limitando a 490 vezes ao pé da letra, mas está dizendo, figuradamente, que não há limites para se perdoar. O servo que devia uma dívida altíssima, à nossa semelhança, foi graciosamente perdoado. O rei da ilustração teve compaixão dele e assumiu o dano por todo o valor que o homem era incapaz de saldar. Da mesma maneira, nós fomos perdoados de um altíssimo preço de pecado, falhas e ofensa que cometemos contra Deus, dos quais somos incapazes de pagar. Se considerássemos honestamente o quanto fomos perdoados por Deus, isso deveria gerar em nós extrema gratidão e humildade. Devemos reconhecer as nossas imperfeições e o tamanho do perdão e da graça recebida. Amor leal e gratidão são os resultados esperados daqueles que foram tão grandemente perdoados pelo Senhor. Na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, versículo 2, está escrito assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Jesus também ensinou esse princípio divino, que devemos perdoar aqueles que falham conosco. Assim, Deus também nos perdoa. O reino de Deus é o reino do perdão. Aqueles que não perdoam demonstram não fazer parte deste reino de graça e perdão, porque não reconhecem o quanto eles próprios foram perdoados por Deus. A aplicação desse ensino às nossas vidas é simples e profunda. Perdoe sem limites, mesmo que pareça difícil ou que a dívida ou ofensa cometidas contra você tenha sido horrível. Lembre-se, você também é um pecador perdoado. Jesus Cristo não mediu esforços para pagar o preço pelos seus pecados. Considere o grande e imensurável perdão que você já recebeu. Pelos méritos de Jesus Cristo, nós também podemos perdoar sinceramente as falhas dos outros. Por isso,
conceda a mesma graça que você recebeu, perdoando com o amor de Deus. Meus amados, vamos agora falar com Deus. Eu te convido, ore comigo. Pai, graças te damos por tudo que tens feito em nossas vidas, pelo teu cuidado e amor, e também por ter perdoado as nossas dívidas incalculável, através do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Coloque em nós um coração perdoador, ajude esse ouvinte na sua caminhada diária, lhe fortalecendo a cada dia e dando a ele sabedoria e força para permanecer firme na caminhada. Fica conosco hoje e sempre, é o que te pedimos em nome de Jesus o Cristo. Amém. Quero desde já agradecer a todos que ficaram até o final deste vídeo. Curta, comente e compartilhe com alguém. Assim você vai estar nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Fique na paz, Deus abençoe e até o próximo vídeo.